Final. Olá, bem-vindos todos. Estamos aqui com alguns, lab inventistas, que é o Mamute, a Brisa Marques, o Fê Costa, o Fernando Barcelos, né? A Lívia falou que ia tentar entrar, não sei se ela está aí. A Morgana também. E são 12, né? Nós estamos aqui com uma amostra de alguns que foram bem presentes durante. Estamos aqui com a assistência, né? A Heloísa, que fez a assistência do Lab Invento. O Lab Invento é um laboratório de treino da linguagem da improvisação. E esse jogo de palavras, invenção, invento, né? Dentro do vento, de ventania, né? Esse vento que a gente não sabe de onde vem, né? E que nos leva e que nos traz. E, como eu estava falando antes, que é um projeto muito caro para mim, porque ali eu posso estar com pessoas que têm interesse nessa linguagem, ou que acham que a linguagem é isso, mas depois muda, e talvez seja isso, ou depois pode ser um outro isso, né? Mas a gente chega num lugar que o treino ele está linkado ao viver, né? Então, ele não, 2 meses não é nada, gente. Deu vontade de ser mais? Eu passo a palavra aí para vocês, que eu gostaria mais de escutar do que ficar falando aqui. Foi uma delícia ver o registro da Thaís, né? Que legal, assim. Estava pensando na palavra pretérito, né? Que não é nem o presente e nem o futuro, né? É o átimo da nossa matéria, improvisação, que é o tempo, né? Esse tempo que acaba, que já foi, né? E foi muito lindo reviver ali alguns segundos de 2 meses, né? É. Os desenhos do Alisson também, enquanto vocês estavam dançando, o que você e o Fernando conversam, o que a Brisa conversa também. Muito interessante, né? Ver depois, sentado, calmo, né? O que sobrou, né? O que sobrou? Para mim é muito interessante ver o registro audiovisual. Ele é mais fácil para mim. Eu sofro menos assim com ele. Ele é uma possibilidade assim muito infinita de dança para mim, de composição, sabe? É muito interessante, eu acho, ver essa perspectiva da dança a partir do audiovisual, porque a dança está nesse corpo câmera também, né? E aí ele me instiga muito, assim, sabe? Me instiga muito, assim, pensando no agora, né? O Mamute falou do pretérito e eu estou no agora, assim. Então, pensando nessas possibilidades presentes, me dá muito desejo de experimentar mais com a câmera. Foi interessante quando aparece vocês na praça, né? Aquela saída da praça. Quanta coisa aconteceu ali, né? E as duas saídas, né? Da Praça da Liberdade, da Praça Santa Teresa, foram muito especiais, né?
porque já foi tá valendo, né? Tá valendo, porque tem transeuntes, né? Tem corpos comuns, tem vida ordinária cruzando. E eu acho que essa experiência foi muito bacana. E aí, Fernando, você está dirigindo? Olá, pessoal. Não, eu não estou dirigindo. Boa noite. Dudu, Gelô, Mamute, Brisa, Fê, colegas labinventistas. Eu não estou dirigindo, eu estou no carro. A Gui que está dirigindo. Vou até mostrar ela aqui, ó. Oi, amados! A Gui é quase uma labinventista também, né? Ah, é mesmo? Ela vai em encontros, ela vai em reuniões, e ela vai fumando, e ela vai A Gui é uma lab belezando. inventona, ventona. Ah, É. ela é mesmo, ela é uma Não, e lab ela foi inventona. também lá no ateliê, né? Que a Foi, a Thaís gente voltou pegou, depois. a Thaís pegou as filmagens da Praça da Liberdade e algumas no ateliê de Casa Branca. Sim, E sim. foi também muito bacana. Então, ela fez um mix, né, de várias coisas. Aham. Sim, Mas sim. e essa coisa da improvisação, aonde que ela anda hoje? Eu estou Nossa, pois é. improvisando, Fala, desculpa, Brisa, Fernando. porque... Não. Eu estou Brisa, improvisando lá no fala. CREAS com Posso falar? pessoa em situação de rua. É porque, para mim, é muito interessante o link, porque aquele dia na Praça da Liberdade, uma pessoa em situação de rua atravessou o nosso improviso. E agora eu estou rodeada por pessoas em situação de rua. Então, está muito interessante, porque eu estou tendo a oportunidade de experimentar esse lugar de improviso. Pode voltar, Fernando, mas é que essa pergunta da Dudu me despertou esse impulso. Vai que coisa boa. Aí o Fernando parou. Acho que eu entrei tão forte que o Fernando até caiu. Mas Voltou agora. Diga, Fernando. Ô, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou chegando em casa e aqui a internet falha um pouco, então talvez seja por conta disso. Nossa, são tantas coisas a dizer e a não dizer, né? Tanta coisa para a gente falar, mas para mim foi um processo que foi muito transformador e muito marcante também, porque ele veio em uma hora muito boa. Eu conversei com a Dudu bastante sobre isso ao longo do processo, acho que com alguns colegas também eu cheguei a conversar, mas eu tenho estado um pouco saturado das aulas de dança que eu tenho feito, aquela dança muito centrada em movimento, em sincronia com uma música, num espaço, uma dança que não transborda, né? E que não contamina, que não é contaminada por outras coisas, por outros saberes, por outras áreas, por outros pensamentos, por outros trânsitos, né? E os tipos de aula, de práticas, de trabalhos que a gente fez são trabalhos que têm me interessado muito em termos de estudo do movimento, em termos de treinamento, em termos daquilo que eu quero perseverar como dança, sabe? Então foi um ótimo encontro reencontro, né? Porque de alguma maneira eu sempre estou transitando por esse lugar da Você improvisação. estava na sua Mas praia, né? exatamente. Eu digo assim, que eu me senti muito feliz, assim, muito confortável, apesar de, né,
momentos de tensão, momentos de desconforto, momentos de desafio, momentos de choque, momentos de fricção, momentos, né? Mas muito confortável para, inclusive, transitar por esses lugares, né? Assim, talvez não confortável não seja a melhor palavra, mas seguro, sabe? Assim, por mais que viessem tormentas, que viessem os percalços, eu me senti muito seguro para trocar no ambiente que eu estava, com as pessoas que eu estava. Enfim, era a minha praia, é isso mesmo. Foi assim que eu pensei. E tem reverberado muito, sabe? Assim, eu me pego... Eu comecei agora a dar aula no Cefet, para alunos de ensino médio, de artes. E lá, teoricamente, eu dou aula de teatro. Eu digo teoricamente porque eu dou aula de tudo menos teatro, né? Eu acho, para eles. Assim, porque a minha concepção de teatro, de artes da cena, já mudou demais. E não dá para encaixar numa caixinha, né? E aí eu tenho brincado muito assim, que eu tenho dado aula para eles de dança sem eles saberem. E aí, quando eles vêm, eles já estão fazendo a dança. E aí eu falo de todas as referências que me atravessam, né? Então, outro dia eu estava mostrando um vídeo da Yvonne Rainer e do William Forsythe, para a gente conversar um pouco sobre movimento, sobre o que esses artistas estão querendo propor para ampliar as ideias de movimento, as ideias do que é dança, do que é arte, e como que isso podia ter relação com as dinâmicas teatrais ali, com os jogos teatrais que a gente está fazendo. Porque, para mim, assim, eu não me sinto hoje mais confortável transitando num lugar em que a arte é toda setorizada, né? Para mim não é. Para mim é arte e é isso. Então, se eu quiser escrever, eu vou escrever. Se eu quiser fazer uma peça de teatro, eu vou fazer. Se quiser desenhar, eu vou desenhar. Fazer cinema, fazer dança. Inclusive, tem um filme, fazer já a publicidade, né? A gente vai estrear um curta novo que eu dirigi com a Mari, que é minha colega de coletivo Sala Vazia, em setembro. Então, espero todo mundo lá. Se aí no curta eu penso tudo como dança. A Mariana Rabelo, na verdade, ela é no Rio, trabalhando lá e morando lá, e desde 2017 ela voltou para Belo Horizonte. E aí ela trabalha bastante com produção aqui, mas formou na UFMG, foi a primeira turma da UFMG de teatro, trabalha muito tempo com clown, com circo, e desde 2016 a gente tem essa parceria que é o coletivo Sala Vazia. E a gente tem feito vários trabalhos, assim, performance. Que coisa boa. Então, você anota para a gente. Na verdade, é uma transcriação de um conto do Nelson Rodrigues para o cinema. Então é muito isso, bom. mas é dança, mas é cinema, mas é teatro. Físico, cachorro. Tem cachorro, é ecologia. É tudo junto, gente. A arte é isso, né? A arte para mim, é esse lugar em que eu opero. Né? Eu acho que é esse lugar também que eu gosto de operar. Porque se o artista já coloca a cerca, é claro que vão ter artistas extremamente puristas, né? Que precisam mergulhar numa escrita só, né? Mas tem outros que bordeiam, né? Tem outros que bordeiam, que ficam bordeando. Eu acho que eu sou uma dessas que prefere a margem, prefere o desconhecido, né? Prefere o experimento, aquilo que a gente não sabe, ainda não provou, né? E eu acho... Espera aí só um instante. Eu estou numa live, vou te ligar depois. Eu estava falando... A Daniela Guimarães me ligou aqui agora. Daniela Guimarães está diretora do BTCA, lá de Salvador. Então, gente, é uma coisa assim
que este Labinvento, o legal é a gente misturar as habilidades, né? Então, o Labinvento não tem só pessoas que trabalham o movimento, né? Que é essa mistura para a gente também ficar todo borrado, né? Então, não é esse lugar do pensamento em dança, mas também é o lugar do pensamento em dança, que cada um, com as suas habilidades já adquiridas, vai aprender de uma maneira singular, né? Então, o coeficiente comum é o desejo, né? O desejo de invenção, de estar num lugar que não tem certeza nenhuma do como eu vou fazer, né? Não tem uma receita prévia. Mas o que é demandado todo o tempo é que eu trabalhe e observe as estratégias do como eu estou naquele momento. O que aparece em mim, né? Tanto de uma codificação de passos, ou de presença, ou de desenho, né? O que é, né, ser responsável pelo que está acontecendo, né? Não tem um responsável, somos todos. Então, tem um lugar de atrevimento. E esse atrevimento é Líbia. Where are you? Olá, olá pessoal, boa noite. Estou chegando agora. Oi, Lívia. Tudo bem. Oi. Nós estamos aqui falando, a gente não vai demorar muito tempo, né? Porque esse Zoom é só para a gente se ver mesmo, inaugurar, né, o vídeo que vai ficar no canal do YouTube, né? E fazer essa síntese, né? Desses 2 meses do Se Ressoou, o que percebe, como é que vocês estão, né? Vocês acham que esse projeto vale a pena? Você teve dedicação, né? Teve um trânsito entre vocês. Eu gostei demais da gente fazer o nosso happening, né? De 4 horas de duração, que causou no primeiro dia. E no segundo foi maravilhoso. Os 2 foram lindos. Mas o segundo, vocês já estavam, né, sabendo que poderia esvaziar, que poderia encher, mas isso não era o fundamental. O fundamental era estar naquela presença e nesse treinamento de desapegar, né? De deixar a vaidade e se deixar fazer. Tantas coisas, né? A improvisação ela é uma linguagem que a gente cai um pouco na filosofia, né? Deleuziana, spinoziana, nietzschiana, né? Vidiana. Ela está sempre num devir e num vir a ser, né? Então, por isso que não deixem de treinar, isso que eu falo para vocês, né? De se deixar fazer, seja na música, seja nas habilidades que cada um está treinando ainda. O Kiran deixou uma pergunta aqui, Não. e quem sabe vocês tentam responder, que eu acho que vai ser bem bacana. O que vocês performaram foi uma partitura, uma cartografia, um conjunto de pistas? Foi Quem quer tudo isso. responder?
Tudo isso. Foi tudo isso. Quem quer falar um pouquinho? É. Eu fico pensando aqui, a partir da filosofia do Dudiana, que tem uma parecência muito grande com um jogo de esconde-esconde, assim, sabe? Um pega-pega. Então tem mais a ver com o conjunto de pistas, né? Eu acho que foi tudo, porque tinha um mapa, né? Tinha uma cartografia, tinha pistas e tudo muito perceptível na duração. E o outro, qual que foi mesmo, Kiran? Ficou mudo do Dude. Não era em separado, não. Era uma tentativa de dar uma ideia, mais ou menos. E você botou o link, eu fui assistir o vídeo enquanto vocês estavam falando. Porque eu estou entrando de penetra, né? Estou aqui. Não, mas é a sua fonte de estudo, né, Kiran? E aí por isso eu fiquei interessado, porque eu vi, tem as aulas, tem os momentos com vocês fazendo as práticas, as guianças e depoimentos, e falando também do projeto, e tem a performance, que eu acho que deve ter sido tipo uma performance encerramento do processo. E aí eu fiquei curioso como é que todos esses 2 meses desembocaram em que tipo de organização, assim, para que aquilo acontecesse, aqueles estandos, aquela coreografia. Foi muito interessante essa pergunta, porque E Dudude, só para fazer mais uma provocação aqui, em adendo com o Kiran, você ressuscita a terminologia do happening, né? A primeira exatamente. eu Foi um estranhei, mas depois Foi um eu happening. falei assim, como isso é Allan Caproniano, né? Assim, na medula. Foi um happening, porque ele tinha uma duração de 4 horas, estendido, né? A gente tinha um mapa a seguir, mas o como cada um ia pegar aquilo e se colocar, né? Dependia da presença, dependia do atrevimento. E o que foi lindo, né? Que eu adorei nesse happening, porque nós usamos desde a rua, com pequenos solos, né? O foyer do teatro, vem dançar comigo, né? No palco, que cada um escolhia alguém para vir dançar, e ir no subsolo, que é onde funciona o CRD da dança, né? O Teatro Marília, e está ali a mesa do artista, maravilhosa mesa do artista, né? Que a Lívia e a Morgana propuseram, né? Que era bom você falar dessa mesa do artista, que deu um tipo coquetel, né, gente? Coquetel. Com várias... Deu uma cara de mensagem, né, Dudu? Que Lágrimas foi... Não era a mesa do artista, era a lágrima do artista. A lágrima do artista. E tinham todos os tipos de artista. Qual que era mesmo os artistas? Cada um mais maravilhoso que isso. Tinha um artista iniciante, né? Tinha um artista... Hã? Jovem artista. Ao jovem artista, né? Que era uma aguinha com açúcar. Né? Tinha artista frustrado, artista profissional, artista amador, artista funcionário público, artista independente, artista de companhia. Isso. E aí o gosto era bem distinto, né? Eu gostei muito daquele artista bem-sucedido, que era cachaça mesmo, né? Sem sal, nem açúcar. Esse daí já passou por tudo, já passou por todo açúcar, destilou. Destilou bem e tomou uma cachaça boa e pura, né? Eu gostei muito que aquilo ali deu um tom de vernissagem, né? Mas estava valendo. Uma vernissagem meio decadente, assim.
Ah, eu achei chiquérrima essa vernissagem. Eu achei. Mas então, um decadente, mas que vem de um chique, um decadente, que fica tentando ficar de pé, uma coisa. Achei bom. Décadence, avec élégance. Isso. E a audiência também gostou bem, né? A audiência ficou muito espantada às vezes, né? Aí, o que eu gostei foi o nosso coluio banana, né? Aquele ali aparece uma imagem da gente comendo a banana, a tecnologia da casca. Ali eu descobri, menina, a inteligência daquela banana, se pegar e tirar. Que tecnologia, né? Que tônus, né? Que design. E aquilo ali a gente se firmava no compromisso que estamos together, né? E propositalmente, né, um público de happening, ele fica solto. Às vezes a gente tinha que lembrar do público, né? Vocês vão ficar aí sentados nessa cadeira? Né? Aí foi muito interessante, porque o primeiro dia foi assim, nossa, 4 horas, mas 4 horas passa assim, gente, quando a gente está. E no segundo dia, o fim chegou na hora que ele tinha que chegar. Ele chegou 10 minutos mais cedo do que às 10. Mas foi sensacional, né? Tanto é que depois a gente saiu porque deu uma alegria entre nós, né? Deu vontade de fazer mais, de se colocar, né, no risco, né? E o Mamute com o Fê tocaram, né? Essa coisa da mistura das linguagens, das artes, é muito bonito, né? E a dança ela permeia, a dança, o mover, gente, é generoso, né? Eu acho muito interessante que nesse The End, né, da nossa experiência, tinha um pensamento de dança presente todo o tempo. Não é? Como O próprio fazer sonoro, né, do Dude. É uma dança, né? Não tem aquela improvisação nossa ali, é dançada, né? A movência que precisa para estar ali é de uma cognição também do movimento, né? Da dança, do corpo. E né? o desenho do Alisson também deu uma poesia linda, né? Deu um outro. Aí você vê as tendências, né? Não tendência de um jeito assim, mas para que lado que eu estou tombando na hora que eu danço, né? A tendência, por exemplo, a Morgana tem um tom de performance. Tem um outro que fala a palavra enquanto dança, né? As tendências de cada um no mover, né? Tem outro que movimenta o chão, né? Outros a instalação. É muito interessante essa diversidade e singularidade entre vocês. E um comum do querer mover, do gostar de mover. Que essa somatória do mover, ela gera um pensamento de dança, e isso é bonito. Isso é bom de ver. Eu acho que se eu fosse público, eu ia ficar me divertindo ali também, né? Heloísa, e você, Heloísa? Uma ouvinte, né, Dudude? Eu me sinto sempre uma ouvinte do instantâneo, do instante. E eu sou movida por isso, né?
eu já não sei mais fazer mais nada, a não ser olhar para o instante, na vida, na dança, em tudo. Então, eu me divirto demais, tudo que eu estou fazendo, mesmo quando eu não estou fazendo, eu estou fazendo, né? Então, é uma presença que está me colocando sempre nessa espera, sabe? Assim, tem uma espera gostosa, uma espera consciente, uma espera sensível. E isso, quando chega o Labinvento e eu posso fazer isso em cena, é maravilhoso, né? Em cena e sem estar em cena, assim, para mim foi muito importante estar nesse lugar da assistência, e eu escrevi muito, né? Tem muita coisa escrita, viu, Dudu? Se a gente precisar de depois usar, eu escrevi bastante. Foi a minha dança nesse lugar, né? De observar esses modos de fazer instantâneos, Essa né? tradução pela escrita, né? A tradução pela escrita, a tradução oral, a tradução visual, né? Eu acho que o sempre, presente. desde a primeira edição, eu tinha esse prazer, assim, de fazer, de pegar não sei se você lembra, quando a gente fez a primeira também, eu pegava os restos, né, os que sobravam das falas de cada um, e eu ajuntava, e aí virava um texto, né? Colecionadora de quê, Dudu? De rastros de performance. Isso Dá a camisa para ela. Pois é. Tem uma camisa aí? A Morgana vai mandar fazer. Que legal. Que delícia. Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, desses projetos, assim, eu acho que desse específico é o improviso. Eu acho que todo mundo, se tivesse oportunidade de improvisar, seria lindo, porque a vida é uma grande oportunidade, né, da gente improvisar, aonde quer que a gente esteja. Então, se todo mundo tivesse consciência dessa linguagem, seria muito lindo a gente ter a oportunidade de brincar, né, o tempo inteiro. Mas de projetos como esse também é o encontro, né, da gente poder se conhecer e da gente poder trocar. Da rede. Dessa E trocar comunidade. nessas diferenças, né? Trocar nessas individualidades, nesse corpo coletivo. Eu acho que uma hora lá, uma das falas que foram editadas minhas lá fala desse corpo coletivo, da gente se reconhecer no outro nessas diferenças, nessas faltas, nessas potências, nessas complexidades todas que somos nós, seres humanos. Eu fico falando para o João, né, hoje, claro, tem resquícios de várias coisas, né, da vida inteira. É óbvio que tem 1 milhão de coisas do Labinvento. Mas quando às vezes eu falo assim, João, o mais importante é você estar na presença, é claro que tem uma reprodução, né, disso que aconteceu ali também. E aí seria muito legal que mais pessoas pudessem acessar essa linguagem, né? Que é tão restrita, assim. Ela é um pouco desconhecida ainda, porque ela não tem receita, né? Então, assim, ela aqui no Brasil, eu acho que ela ainda está embrionária. Tem muitas pessoas, o Kiran mesmo é um estudioso da improvisação, mas ela ainda é para poucos, né? Vamos trabalhando para ir também. Muita gente vai ver a improvisação para ver se é mesmo improvisação. Se às vezes vai ver toda a temporada para certificar da improvisação. Será mesmo que ela está improvisando? E tem muita gente que eu percebo que improvisa e nem tem a consciência, né? Pratica a improvisação no contato,
né? Assim, na vida, mas sem a consciência. Se você vai escrever uma tese sobre contato e improvisação, você vai ver que tem várias pessoas que estão praticando o contato sem saberem que é contato e improvisação, Aí sabe? o contato e improvisação já é um treino, né? Experimental, ele não tem essa preocupação com a composição. Sim. Então, a pessoa sabe... Quando você tem a preocupação com a composição, você tem a consciência. Quando, às vezes, você está no jogo sem saber que está jogando, você acaba que joga, né? Aí você já tendo esse treino, você pode aproveitar numa sessão de contato, né? Aqui, por exemplo, nessa conversa, né, Dudu? Nós todos que temos consciência, assim, você pega um espacinho, entra, você faz um gestinho, você dá uma fumadinha, você muda um fundinho, você faz uma carinha, você fala uma coisinha, você invade, você silencia, você para, né? Qual foi aquele jogo? Brisa e Mamute fizeram o primeiro Lab Invento, né? Junto com a Alisson. Foi bem diferente, né? Era só online, né? Era, e a situação era pandêmica. Mas foi para um outro lugar que também abriu muitas frestas, né? De percepção. Tanto é que deu desejo, né? De perseguir. Agora, eu confesso para vocês que eu sempre estou começando. É sempre a primeira vez. Por mais que a gente vá escavando, 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 esse frescor, né? Como eu falo, assim, depende muito dessa predisposição, né? Da disponibilidade, e de uma certa simplicidade, de como é que eu estou agora, né? O que eu tenho para hoje. Isso, assim, eu imigo. Aí, quando eu chego no espaço que tem um outro amigo, um outro amigo, um outro amigo, a gente vai esquentar esse caldeirão. E quando você acha que não vai sair nada daqui, de repente começa. Por quê? Porque a gente manta o espaço, ele vira um campo de imanência, ele começa a ressoar, e eu sou movida a... Então, não vem de mim, mas vem de uma soma, que aí a gente pode pensar que é o desejo. O desejo, o acontecimento no ato, né? O estar ali, sem querer mais do que aquilo, porque não há tempo nem de pensar o que eu quero. Então, isso que eu falo para vocês, né? A gente é fazido. E uma questão que o Alisson, né, que fez os desenhos, lançou comigo, falou assim, mas, Dudu, nós vamos fazer esse mapeamento aqui, não é só ficar aí 4 horas? Eu falei, não, a gente tem compromisso. Qual é a relação que eu tenho com a audiência? Eu não... Por quê? Porque ele vem da prática de ateliê solitário, né? E aí caiu 1000 fichas para ele. Esse trabalho que a Brisa fala também do coletivo, esse corpo coletivo, né? Que todo mundo é importante. E aí, num corpo coletivo, tem braço, tem perna, tem chapéu, tem pé, tem sapato, né? Tem costas, tem frente, tem braço, tem mão, né? Tem bengala. Tem bengala, tem um monte. Num corpo coletivo, tem um monte de pedaços, que às vezes um braço ecoa numa mão ali, num sapato lá, num olho aqui, entendeu? Então, essa coisa meia... Aquele negócio que a gente olha assim, como é que chama? Calidoscópio?
Caleidoscópio. que a gente vai construindo por ressoamento, né? Aquele exercício que a gente fez era muito bom, da gente olhar assim de várias perspectivas. Lembra? Muito Às bom. vezes a gente está vendo uma coisa e parece que está todo mundo vendo igual. A câmera de detalhes da câmera parada, né? E de como o intérprete, o movedor, né? Se E é uma satisfaz. tecnologia humana, né? Porque, na verdade, a gente faz com pouco recurso. Se a gente for pensar bem, mesmo que o espaço não seja também cheio de possibilidades. Isso é interessante. Eu fiquei muito movido também pela relação da improvisação com a performance, né? Como que o treino da improvisação, né? São parentes, né? São São parentes. parentes, mas são distintos. Claro, claro. Eu acho que nesse happening, que não foi assim um toró de improvisação, foi um happening, né? Que a gente tinha um certo mapa de habitação e uma duração, mas que era urgente de cada um ter a sua presença ativada, né? Para que essa energia e a frequência pudesse manter, né, a aparição das coisas. É uma improvisação, porque a gente tem mais ou menos uma noção, mas vai depender sempre de cada um, de mover o espaço, né? Não de cumprir a coisa, só cumprir, né? É sempre essa sensação do frescor, da primeira vez, da primeira vez, da primeira Agora, vez. essa sensação do frescor da primeira vez, isso é tão interessante, porque é fundamental, né, para a gente, para a improvisação, e demanda tanta coisa também, né? É muito difícil você se colocar nesse estado de primeira vez, pensando nas nossas experiências sociais. A gente vem contaminado de uma série de couraças, de carapaças, de armaduras, de peles muito duras que eu vou construindo para me proteger de coisas que eu acho que vão me ameaçar, sabe? E eu acho que é um processo muito psicanalítico mesmo, assim, no sentido de liberação do seu desejo, porque no processo psicanalítico, quando a gente está chegando perto de alguma coisa reveladora, alguma coisa transformadora, alguma coisa que vai, né, assim, causar uma mudança de rota, que vai deixar o desejo fluir um pouco mais livre, a gente tende a resistir, né? A gente tende a bloquear. Ah, não, eu nego, eu me protejo, eu me defendo. E é difícil, né? Se confrontar com a própria resistência e deixar ela cair, né? Mas é muito bonito e muito transformador quando a gente faz isso, né? A gente E falou tem muito uma desses atuação... corpos, né? Perdão. A gente falou muito desses corpos. O corpo ordinário, o corpo orgânico, o corpo do desejo, o corpo do movimento, o corpo do pensamento, o corpo dos ossos, o corpo da vontade, o corpo social, o corpo cultural, o corpo que eu não sei que corpo é esse, que eu me deixo ir, né? Porque a maioria desses corpos também, eu acredito que eles são da ordem de uma reprodução, né? Assim, eu reproduzo os corpos e os padrões e os comportamentos sociais, os padrões culturais. E a improvisação, em alguma medida, passa também, claro, por algum nível de reprodução, mas eu acho que
algo de uma outra ordem também acontece, sabe? Enfim, aí eu fico pensando também muito nessa palavra tradução, que é uma palavra que eu gosto muito, que é do meu interesse, né, de pesquisa, e há quem diga que tradução é manipulação, nos dois sentidos do termo mesmo, né? Manipulação, no sentido até de enganar, de você, né, ser um pouco ali malandro, mas também no sentido laboratorial. E aí eu acho esse sentido lindo por conta da relação que eu faço com o lab invento, né? Então, no sentido laboratorial, que próximo dessas palavras de farmácia de manipulação, manipulação de laboratório, né? Então, para mim, a improvisação e esse lugar da dança, ele está mais próximo desse lugar em que o movimento é uma manipulação do corpo, sabe? Nesse sentido laboratorial mesmo. Eu que venho, tenho uma herança química em mim também. Quando você fala de manipulação, a gente vai na farmácia, no segredo Exato, de tudo, exato. né? Exato. As coisas para temperar Eu de um misturo. jeito E eu intuitivo. misturo. Eu misturo. E num nível mais molecular também, assim, eu rompo ligações químicas, eu formo, eu explodo, eu rompo energia. As sinapses, né? O outro que ele é diferente. O Wilson falou uma coisa aqui, mas isso tudo é sem sentido. Será que improvisar é desistir para poder viver como se afirmássemos que a vida é nossa tarefa? Olha, a gente não entra em questão nisso, né? Porque eu sempre falava para vocês isso, para assim, gente... que bonito isso. Vamos procurar o sentido quando você está em relação com o corpo, com a audiência, eles vão achar um sentido. Né? Na hora do ato, eu preciso ir. Tem uma força, um campo de forças que nos faz desvelar o espaço, né? O que está por trás da imagem. Né? E aí o Fernando estava falando de atuar o desejo, né? Colocar o desejo para jogo, e eu fiquei pensando também de uma negociação ética, né? A serviço da composição. Assim. Ética, com certeza, né? Porque ali, quando a gente entra nesse furor, né? Que não há tempo para depois, só há tempo na ação do ato, os segredos mais recônditos da gente são desvelados. Ali aparece o seu humor, ali aparece a sua integridade, ali aparece algo que você não tem controle nenhum. Porque não há tempo de você controlá-lo, mas deixar fruir, né? Entrar em fruição. Ética, mas não moral, com certeza. Né? Os dois pontos que tu apontas e que o Fernando aponta, né? Esse lugar do manipular e, ao mesmo tempo, o lugar de ser dançado. Então, eu acho que o manipular está nesse lugar que talvez uma história que seja não evitável, e que não é evitável porque nenhum corpo é neutro, nem subjetivamente e nem cognitivamente, assim. É impossível para o corpo ser neutro. Então, ele está sempre carregando sua história. Então, se você sabe que sua história está lá, você relaxa e deixa a história falar por ela mesma, deixando que ela atravesse você naquele momento. E aí é que eu acho que é o pulo da improvisação, é quando você consegue entrar num estado de ser testemunha daquilo. E eu estou fazendo isso de novo. Ou estou me repetindo. Eita, isso aqui eu nunca vi.
E a testemunha está sempre ali atencionando o processo de estar em presença. E aí você chega nesse lugar do meio, que você é dançado, mas você é dançado pelo seu passado e pelo seu futuro, tentando testemunhar esse estado de presença, né? Isso é muito interessante. E a outra coisa que eu fiquei... Desculpa. Não, pode seguir, pode E seguir. a outra coisa que eu achei interessante foi que a Brisa falou de alguma prática de olhar, de foco, de enquadramento, que a gente tinha feito, a gente acabou de fazer também aqui uma residência de 2 meses, e a gente teve essa prática, e a gente estava relacionando isso a um certo disponibilização do corpo para pensar em compor. Ou seja, de aguçar o olhar para ele criar enquadramentos, para ele se enquadrar, para ele desejar ser visto de uma certa forma, se for o caso. E eu fiquei relacionando como tá em sintonia aí essa coisa dentro da improvisação, né? De como você organizar o corpo, sem que seja através de uma palavra, de uma aula. Isso é composição. Composição foi criada em tal século, por tal pessoa, mas de você viver no corpo o que é enquadrar uma coisa, o que é contextualizar uma coisa, né? Que eu acho que aí entra esse lugar da composição, que no fim das contas, mesmo nessa testemunha, tem que haver essa intenção, quer dizer, tem não, mas a proposta da improvisação ou do happening é que haja essa intenção de compor, de co-criar, né, coletivamente. Foi isso que eu fiquei pensando aqui ouvindo vocês. E quais artifícios você pode usar para conseguir, por exemplo, realizar aquilo que você não consegue realizar de outras maneiras? Quando você traz isso para mim, me traz essa, né, quando eu falo do vídeo, por exemplo, de conseguir compor o que você gostaria de compor, que de repente você não consegue compor de determinada maneira. Usar todas essas linguagens e essas formas de composição para alcançar o desejo, né? Melissa, querida, pode falar, pode entrar, não precisa levantar a mão. Aqui a conversa é atravessada, né? É atravessada, assim que eu gosto. um em cima do outro. Então, deixa eu abaixar a mão aqui. Boa noite, gente. Eu estou aqui degustando de cada um de vocês, alguns eu já conheço, né? Queria estar muito nesse Lab Invento aí com vocês, quem sabe em uma outra, no Lab Invento 3. Mas eu fiquei pensando aqui nas palavras do Fernando, né? Porque eu sou da área da neuroquímica também, da química, né? Um pouco da neuroquímica, e também das palavras, acho que foi a Brisa que falou, não sei, do Kiran, que falou desse lugar do manipulador, né? Então, assim, dentro da ciência, né? As maiores descobertas vieram dos erros, ou seja, daquele bom observador, né? Mais do que daquele que queria manipular realmente a situação, né? Isso é muito interessante, assim, para quem está ali na bancada, né? Se ele é um artista da ciência, né? Ele consegue pegar o que está sendo dito ali naquele instante e descobrir, por exemplo, uma penicilina, né? Como foi o caso realmente, né? Então, eles queriam manipular a descoberta de uma outra coisa, e aí o Fleming, como um artista da ciência, como um bom observador, ele conseguiu capturar o que estava sendo dito ali naquele instante, que era realmente uma outra coisa, não era o que ele estava querendo manipular. O canal estava Então, aberto. vocês estão... Havia curiosidade. Havia desejo e vontade. Né? Exatamente. Então, ele estava no acontecimento, na sua E o que se cria... E não no seu apego. Para isso, seria bom que ele tivesse desapegado para poder capturar aquilo que viesse. Né? Indo um pouco nessa coisa do que o Kiran falou e dessa relação com o que a Mel falou sobre a ciência, eu acho que o grande interesse da ciência é o que não se sabe, né? O que eu sei já está posto, e aí eu posso contar com isso, então tudo bem.
Mas a ciência se interessa justamente pelo que não se sabe, pelo que eu não sei, né? Então é muito curioso, né? Geralmente a gente pensar a ciência como algo do determinista, né? Claro que a gente sabe de onde isso vem, mas ela se interessa pelo que não se sabe ainda, né? Pelo indeterminado, pelo que está a se Campo colocar, né? indeterminado, né? Exato. Um cientista improvisador, né, Fernando? Um bom cientista improvisador. Porque se for um cientista que tem 1 ano para poder mostrar o resultado, né, que é o que acontece na maioria dos casos, né, quando você tem uma verba e você precisa mostrar um resultado em 1 ano, então a sua pergunta tem que ser bem limitada, ou seja, você já pergunta sabendo a resposta, né? E aí realmente você perde esse lugar do indeterminado, que tem muito mais a mostrar. Mas tem muitas coisas de contexto também. A gente conversou muito sobre isso, né? De contexto. Frequentemente, quando entrava em cena justamente aquela questão, né? Mas eu faço para o público, eu não faço para o público, certas crises que surgiam enquanto a gente improvisava, né? E eu acho que há um outro contexto ali, em que a nossa relação com o público é outra, né? Tem contextos que a relação do público vai ser, beleza, é Você para você abrir ser o visto. campo e o desejo de que ele seja um público ativado, Isso. porque nós todos estamos zerados ali. A questão do vou fazer para te agradar pode até acontecer. Eu vou fazer só para você e eu vou te agradar. Porque naquele momento o espaço abriu, você viu um corpo querendo, e aí você vai nesse lugar. Mas você sempre sabe que tudo tem uma duração. A imagem ela vai chegar, imprimir, e por algum outro evento ela vai sumir. Então, são centésimos de segundos, valendo todo o tempo, né? E assim, na vida, os bons encontros aparecem. São encontros fortuitos e que vão ter a duração do para sempre. A eternidade do tempo. É isso que é a perseguição. O Caio Fernando Abreu escreveu, né, no Aqueles Dois, num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Né? Repete isso que eu não entendi. O Caio Fernando Abreu, naqueles dois, tem um trecho que é assim, num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Tem algo que passa por aí, né? Na improvisação isso. Também. E assim, não tem uma necessidade, porque os dois sabem da efemeridade das coisas, né? A gente sabe que isso vai desaparecer, mas naquele momento ele está escancaradamente visto. Agora, enquanto a gente conversa aqui, eu fiquei pensando que tem coisas que a gente precisa que seja desnomeado, que a gente não descubra de fato, que a gente deixe em suspensão alguma coisa, que a gente possa nomear de algo para que isso continue rebombando, né? Ressoando, ecoando. É como se fosse até um
um levain de pão, né? Um fermento que ele vai servir para uma feitura de algo inusitado, né? Que depende de tantos fatores e eventos para que a gente possa durar, né? Por isso que vicia improvisação, né? Você fala, não, vamos fazer de novo, gente. Quem sabe a gente fique na potência mais tempo, né? Que a gente converse pelos entres, né? Que deixe o resplendor de uma luz solar, o resplendor de uma lua entrando, um resplendor de um passado varrendo, né? Ou de uma memória de futuro nos visitando, né? Essa coisa que tu falou de acontecer, isso é uma coisa que eu acho muito característica e, ao mesmo tempo, triste na cena da improvisação ou desse tipo de performance, que geralmente as coisas são feitas uma vez. Na maioria dos projetos que a gente recebe por fomento e tudo assim. Então, uma temporada de improvisação, como o pessoal lá de São Paulo, da TICA, às vezes faz, como alguns grupos conseguem fazer, mas é difícil. E eu acho que é nessa história do improvisador, estar naquela partitura, naquela cartografia, de novo e de novo, explorando. Porque você faz uma vez, tudo foi primeiro, e tudo foi de novo, e tudo acabou. E quando eu tenho a oportunidade de repetir, não é repetir, porque a repetição não existe, mas de reenatuar aquela trajetória de intensidades que me atravessaram junto com as pessoas que estavam comigo, né? E essa coisa que o Wilson, acho que o Fernando falou, né? Mesmo você sabendo que tem alguém, olha, não estou fazendo para aquela pessoa, e eu fico me perguntando, eu acho que às vezes a gente também encontra um lugar em que a cadeira está dançando comigo e a cadeira também é plateia. A parede está dançando comigo, ela está co-criando comigo, porque se ela não estivesse ali, minha dança era outra. E, ao mesmo tempo, por que eu não posso dançar para a cadeira e não dançar para as pessoas? Ou dançar para a plantinha que está ali no meio da rua? Então, são essas brincadeiras e esses jogos que eu acho de para onde a gente direciona a atenção da gente quando a gente está improvisando, que dá essa riqueza de possibilidades. Infelizmente, a gente não consegue ter um trabalho de esmiuçar, esgarçar, se aprofundar, se rasgar na história através da repetição. Eu acho que isso, a gente sempre falou, olha, gente, a questão do coisificar, né? De que tudo é importante, de que tudo fala, né? Esse conceito do mais um, né? Eu e o mosquito estamos igual, né? Tem movimentos que você faz que, de repente, esse mosquito aparece e ele toma vulto e presença. Então, eu movi para que aquela intensidade da cor de uma parede vermelha pudesse rasgar o espaço. E, assim, durante esses 2 meses, tinha alguns dias que as coisas se apresentavam, né? Quando a gente ficava simples e ficava na querência, nesse exercício do mais um, né? Mas é isso, gente. Vicia mesmo. Ficar presente e que esse presente seja eterno, né? E inesquecível para quem estava ali testemunhando, né? Eu vou levar comigo desse Labinvento o nosso Coluio Bananal. Eu acho que ali a gente fez um link que foi muito interessante. Ali a gente podia durar muito naquela banana. Vale uma segunda temporada, né, Dudu? Nossa, porque a gente aparece no vídeo um pedaço, né? Nós fizemos um ninho de banana, que banana
foi um elemento comum de todos durante os 2 meses. Não tinha um dia que não tinha banana. E o nosso caro Samuel, que não pôde estar, né, nos happenings, eu falei, Samuel, traz um pedaço de você para a gente escrever ali na parede, lembrança do Samuel. E Samuel trouxe banana, que ele plantou. Não teve outra. Devoramos pedaços de Samuel em forma de banana. Não é? E naquele coluio, né? Que todos sentados num lugar difícil de sair, fazendo a tecnologia de descascar uma banana. Comer junto, começar juntos, compromissados, segurar a nossa onda de não morrer de rir, levar aquilo com uma certa... como é que fala isso? Não é seriedade. Dedicação. Solenidade. Solenidade. Né? E depois isso se fluir, virar um outro isso. Pois é, gente, a conversa está ótima, não está? E o tempo também está passando. Nós vamos encerrar, né? Estamos aqui há 1h15. Poderíamos ficar aqui, deixar os tempos, o silêncio se colocar, o silêncio se apresentar. E eu quero agradecer demais a todos vocês que se dispuseram a estar nesse Lab Invento. É um aprendizado entre todos nós, né? E é uma coisa que eu amo fazer, porque ela pega esse lugar do não saber, né? Do não saber e do delegar. Delegar, deixar que o espaço demande o que ele quer ser naquele momento. Não eu, né? O mim habita. O eu fica ali, deixado ali, porque ele sabe que ele precisa de se retirar, né? O sujeito do humano sai, né? E ali é uma outra inteligência que se apresenta. Uma inteligência que nasce pela querência, pela vontade de um treino despojado, né? Eu acho que é por aí. Mas é essa coisa que a gente fala também, de trabalhar as verdades temporárias, transitórias, né? Essa linguagem, ela me traz muita curiosidade, porque, às vezes, ela não quer ser muito entendida. Ela precisa ficar um pouco bicho, sabe? Essa expertise, ela precisa ficar meia nos cantos, nas frestas, para que você possa ter esse espaço do experimento, do experimental, de
provar, de degustar, de ver como é que estão as suas sinapses na potência desse corpo nosso, né? Nós estamos agora na ponta do iceberg. E eu sempre estou falando agora que para a gente existir aqui agora, nessa ponta dessa tela, quantas trepadas foi preciso para a gente chegar até aqui, né? Em forma de gente. Ó, e aí a gente chega e fala, somos parentes. Porque tudo começou lá atrás. Né? Desde o primeiro humano sobre a face da Terra. Muito doido isso. Então, somos de vários oceanos e de vários continentes. Eu estou pensando nisso. Falo assim, uau, coisa, hein? E comemos a terra demais, né? Bebemos águas de vários rios, né? Temos objetos na nossa casa de madeira, de várias florestas. Então, é assim, mundo molecular, né? Então, algo faz em mim. Constituídos, né? Ok, gente? Mais alguém? Irã, muito obrigada pela sua presença, Melissa também, né? Vocês estavam, quando a gente fechou o Lab Invento, edição 2020? Estávamos. E entramos na dança. Foi muito bom. Novela, E né? muito obrigada a cada um de vocês, né? Por fazerem, participarem desse mergulho. Né? Obrigado, pessoal. Foi uma experiência incrível. Eu gostei, foi muito transformador e muito revelador também. Eu adorei. Te deu vontade de fazer mais, né, Fernando? Bastante, né? Agora seguimos aí, vou lá te visitar no ateliê, Isso. né? Vamos seguir aí criando novos espaços, novos contextos também, né? Sinapses. É isso. E Fê? Ok, ele está sem áudio. Mas muito obrigada. Morgana, Lívia, Heloísa, Mamute, Fernando e todos os outros. Brisa, né? Patrícia, Thaís, né? Essa equipe. Eu também vou aproveitar a fala aqui. Eu fiquei em vários momentos durante a fala querendo comentar uma coisa, que é a seguinte: dessa experiência toda me fica muito uma ideia de atrevimento. Eu acho que eu engajei um atrevimento que estava adormecido para ocupar um espaço, para habitar um espaço, para mudar o espaço. E isso me marcou muito, assim, dessa experiência com o Lab Invento. Mover o espaço. E eu me movo nele, né? E isso move o contexto, atualiza a minha presença. E aí, quando foi falado de presença, o tempo todo, né? A improvisação como esse lugar de ativar uma presença ativa, né? Isso me faz voltar numa pergunta lá no começo do Lab Invento, que foi: o que você deseja, o que você quer, o que você deseja, o que você quer. E eu não conseguia muito diferenciar. Talvez eu ainda não saiba, mas
tenho a impressão de que eu deixei muitos quereres para improvisar e ativei muito a pulsão do desejo mesmo. E eu achei isso foi aparecendo ao longo. Talvez daí o atrevimento. Ai, né? que bom. Eu fiquei com isso assim um pouquinho. E outra coisa que me veio também, né, de treinar, essa prática do treino diário, como também me revela um lugar de que é possível investir em uma situação de improviso. Né? Às vezes a gente não vai repetir, mas é numa prática de improviso, aquilo é recorrente, você falou, opa, tem uma coisa aqui recorrente. Então, investir em algo que aparece, isso foi muito bom para mim. Né? Enfim. E essa questão das perguntas, que para mim, essa linguagem, ela é um compêndio de perguntas, de questões. Então, as questões aparecem e, necessariamente, não é preciso responder. Uhum. É só perceber as questões aparecendo. Né? E aí, quando você fala do simples, de atuar nesse simples, no meu caso, foi quando eu encontrei esse lugar dessa presença ativada e um aceitar a ética dos meus desejos, sabe? Algo bem por aí também. Enfim, eu também queria agradecer, eu acho que foi um encontro lindo. Como todo processo, né? Muitas coisas acontecem, mas eu acho que foi uma experiência muito transformadora, aproveitando aqui a fala do Fernando. Para mim também foi bem transformadora. E continua sendo, né? É a potência em ato, não é a potência por vir, né? É a potência em ato. O ato, né? Isso foi muito marcante, assim. É isso, só agradecer. Vamos aqui fechar. Muito obrigada, né? Foi um prazer. Nós vamos nos encontrar por aí, com certeza, né? E um axé, um evoé, né? Um auxe para todos nós. Nos encontramos, né? E até breve. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau, foi lindo. Tchau, obrigado. Beijo. Obrigada, até. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, até daqui a pouco. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada, Patrícia.